Se tem algo que sinto falta são os filmes dos anos 80, que apesar de serem taxados de bobos e vagos pelos críticos, se tornaram cultuados por toda a molecada da época, e nos dias atuais ainda são lembrados com carinho por quem os viu. Além do que a cada dia conquista mais adeptos entre os jovens de hoje, indo contra previsões dos críticos que diziam que ninguém lembraria desses filmes futuramente. Não poderia deixar de lado um dos meus filmes preferidos dessa época, Os Garotos Perdidos. A indústria do cinema dos anos 80 apostou em filmes teen. Claro que esses filmes eram bem diferentes dos que são lançados nos dias atuais. Graças ao saudoso politicamente incorreto, não era raro assistirmos filmes com sequências de sexo, violência e muito humor escrachado. Mas, acima de tudo, esses filmes enalteciam a amizade, o que não tenho visto hoje em dia. Ou talvez seja apenas nostalgia da minha parte. Os Garotos Perdidos não foi uma exceção, tinha de tudo um pouco do que já citei. A direção de Joel Schumacher é competente, e apesar do péssimo Batman Eternamente e sua sequência, a filmografia dele não se resume a isso. Schumacher cria planos abusando das cores vivas, típicas de cidades litorâneas, e da escuridão típica de filmes clássicos de vampiros, criando um meio termo muito bacana. É importante lembrar que até o lançamento dos Garotos Perdidos, os vampiros estavam em baixa. Após o filme, foram consolidados como ícones da cultura pop. Só isso já seria motivo suficiente para conferi-lo, mas o filme tem muito mais a oferecer. Com um elenco entrosadíssimo, ainda conta com Corey Feldman e Corey Haim, esbanjando carisma e talento. É claro que o roteiro colabora muito na construção dos personagens com uma boa história e diálogos interessantes. Consegue ainda retratar a alienação juvenil por meio de metáforas, além de demonstrar o cenário da época retratando a onda punk, tão comuns dos anos 80. Eu não mudei de ideia com relação a isso. E eu não te convidei desta vez, Max. A trilha sonora é um dos melhores que já ouvi, inseridas em momentos perfeitos, dando uma imersão incrível a cada cena. Impossível esquecê-las. Apesar do tempo, o filme continua sendo uma ótima pedida para aquela sessãozinha de filmes de terror com os amigos. Quanto é que a gente deve cobrar por isso? Diferente dos péssimos filmes de terror que têm surgido por aí, Garotos Perdidos vem bem a calhar, sem falar nos romances vampirescos que invadiram os cinemas nos últimos tempos. Esqueça divagações sobre o quão cruel e triste é ser um vampiro e viver eternamente. Aqui temos vontade de se juntar a eles. Se até agora não consegui convencer ninguém a conferir esse clássico dos anos 80, é melhor parar por aqui. Enquanto a geração oitentista tinha Garotos Perdidos, os jovens de hoje têm Crepúsculo do casalzinho Edward e Bella, uma verdadeira nhaca da geração mimimi. A única desvantagem de se morar em Santa Carla que nunca pude suportar são esses malditos vampiros. Para alguns, uma sequência pode significar uma coisa ruim para a imagem do original, ainda mais quando o original foi feito há 20 anos atrás. E o que esperar de uma sequência direto em DVD de um grande clássico? Todos os fãs surtam, com razão. As coisas ainda ficaram bem piores depois, quando o elenco começou a ser escalado. O único consolo seria o retorno de Corey Feldman, reprisando seu papel de Edgar Frog. Mesmo assim, as expectativas quanto a essa sequência estavam bem baixas. Essa sequência realmente me surpreendeu. Ao meu ver, tinha tudo para se tornar uma enorme bomba, mas superou todas as expectativas e se transformou em um filme decente, que respeita a mitologia do original. A história não é das melhores, porque se vocês repararem bem, é basicamente a mesma que do primeiro filme. É claro que o roteiro deu uma atualizada para os dias atuais, já que os vampiros não costumam mais ser os mesmos do daquela época. Não estou dizendo que há alguma mudança drástica na mitologia desses seres, muito pelo contrário, mas há algumas diferenças sutis. Enquanto no original os vampiros eram motoqueiros, nestes eles são surfistas. Na verdade, sabemos disso logo na primeira cena do filme, que é muito divertida, mostrando um grupo de jovens invadindo uma propriedade de um vampiro. Mas, surpresa, os jovens também são vampiros. Esta foi a brincadeira divertida do roteiro, e considerando o tamanho da violência da morte da abertura, já sabia que o tom seria mais obscuro e sangrento. Não são apenas vampiros que se dão mal. Temos algumas vítimas com mortes bem violentas. E o melhor, sangue em abundância. Alguns reclamaram do clima romântico apresentado pela história. Eu não achei ruim, o que tenha prejudicado o andamento do filme. Este quesito foi uma das coisas atualizadas. Temos algumas cenas entre o vampiro e o protagonista. Nada muito grave, mas é interessante acompanhar. Os efeitos especiais e visuais estão bons, assim como a direção. Nem parece que esse é um filme feito direto para o vídeo, com um orçamento bem limitado. A fotografia, edição, trilha sonora, tudo é conduzido de uma forma satisfatória. É claro que não supera o original,
mas ainda assim é um bom representante da franquia. É uma pena que não tivemos uma reviravolta final, assim como no primeiro. Enfim, eu recomendo. Nem precisa ter assistido o primeiro para acompanhar esse. Como conexão ao original, temos o retorno de Edgar Frog, como havia adiantado no começo. Sua participação está ok, nada fantástico, apenas uma homenagem aos seus fãs, que são muitos. O que eu mais gostei nessa sequência foi o personagem Edgar Frog. Acaba reprisando com perfeição nesse segundo filme, onde ele vive resmungando e levando a vida de um caçador de chupadores de sangue a sério. Vale citar ainda com muita importância que após os créditos finais, o personagem Sam, novamente encarnado pelo saudoso ator Corey Haim, volta nessa sequência, pena que só por alguns segundos. Se você não assistiu, você está obrigatoriamente intimado a ver o trecho com ele após os créditos finais. Não se esqueça disso, hein? Chegamos, enfim, ao terceiro filme da franquia Garotos Perdidos. É muito garoto perdido para poucas pessoas nessa cidade pequena, não é verdade? Enfim, depois de gostar da tribo, porém com o pé atrás, eu estava aberto e suscetível a mais uma sequência. Com a promessa dos produtores de que o terceiro filme seria focado nos irmãos Frog, eu não soube muito bem o que sentir. Eu não falei nas outras críticas, mas sou grande fã dos irmãos caça-vampiros. Eles são interessantes auxiliando os protagonistas, principalmente quando crianças. Mas será que se sairiam bem sendo os protagonistas? Este é o filme mais diferente da franquia, onde os irmãos Frog recebem um, digamos, contrato de serviço. Afinal, como Edgar está ruim de grana, quase sendo despejado de seu próprio trailer, aceita o serviço que é resgatar um garoto que será vítima de um ritual em uma festa rave infestada de vampiros. Para isso, Edgar pede ajuda ao seu irmão para caçarem os sanguessugas. A história é completamente nova, sem qualquer inspiração aos roteiros dos anteriores. E, incrivelmente, temos uma ideia interessante. Imagine que o vampiro mestre é um grande DJ, que comanda grandes festas e espalha uma nova droga, que, na verdade, é sangue de vampiro. Apesar de ser interessante, não vejo motivo para um verdadeiro exército de vampiros recém-criados, afinal, com menos vampiros, mais alimentos. Enfim, o detalhe é que neste filme, Frog tem a sua chance de acabar com todos os vampiros do mundo, eliminando aquele que deu origem à espécie. No original, eles serviram como os dois garotos louquinhos cômicos, com nenhuma habilidade, mas com muita vontade e coragem. Mas, depois de velhos, eles evoluíram com suas caçadas e estão um pouco mais experientes, mas nem tanto. Edgar Frog continua com suas frases de efeitos ultrapassadas e o carão malvado. Apesar disso, Edgar até que se saiu muito bem nessa sequência e conseguiu segurar o filme inteiro nas costas. Seu irmão, que não deu notícias no segundo filme, foi mesmo transformado em um vampiro e volta a aparecer nessa sequência. Temos algumas informações a respeito de Sam, o jovem protagonista do primeiro filme. É dito que ele morreu. Devo informar que a cena que mostra essa possível morte de Sam está depois dos créditos do segundo filme, que mostra Sam e Edgar prestes a se enfrentarem. I know you're out there. O que eu não gostei foi o jeito com que os vampiros morreram nesse filme. Devido ao roteiro, não tínhamos apenas um grupo limitado de vampiros nessa história, mas sim um verdadeiro exército. Por esse motivo, a quantidade de vampiros que morreram em cena é muito maior aos anteriores. Devido a isso, o diretor os fez morrer, em sua grande maioria, da mesma maneira, virando cinzas, como os vampiros da franquia Blade. Achei super sem graça. Além de não respeitar a mitologia dos filmes anteriores, tiraram a parte mais divertida, que é observar o final trágico e nojento dos sanguessugas. O desfecho dessa história é bastante irônico e definitivo. Provavelmente foi um verdadeiro tiro no pé. Afinal, como os produtores poderão realizar novas sequências como haviam planejado? Não estou dizendo que não há um gancho para mais um filme, porque há. Na verdade é explícito, quase esfregando em sua cara. Mas não vejo a franquia continuando a partir daquela deixa. Seria muito estranho acompanhar algo com um tema completamente diferente dos 3 primeiros filmes. Por esse motivo, acho que não é necessária outra sequência, e esperamos que Edgar Frog possa descansar em paz depois dessa. Calma, eu também sou tão fã dessa franquia quanto vocês. O que eu quero dizer é que ao invés de darem uma sequência sem nexo e enterrarem de vez com direito a vaias, poderiam fazer uma refilmagem fiel ao primeiro filme, porém dar novas sequências a partir da refilmagem do original. O filme partiu-se ao meio quando Corey Haim foi desligado das filmagens ainda no segundo filme devido ao seu alto consumo de drogas, onde ele chegava chapado nas gravações e por isso ele nem sequer conseguia decorar as falas do segundo filme.
Com certeza, se ele tivesse participado do segundo filme por completo, como protagonista, ao invés de fazer uma cena pós-crédito de apenas alguns segundos, o filme teria um desfecho mais fiel ao original. Corey Haim faleceu em 2010 por overdose. Tinha apenas 38 anos quando as drogas o carregou para a morte, assim como acontece com a maioria dos famosos. Bom, é isso aí. Ficamos por aqui e até a próxima saga. Até mais!